Alô? Graças e paz a todos. Boa noite. Convido os irmãos que ainda estão fora do templo que façam a gentileza de adentrar para estarmos dando início a mais um culto nesse primeiro domingo do mês de maio, que é o mês da família, né? Convido os irmãos para se colocarem de pé, por favor, para que nós possamos estar orando ao Senhor, pedindo dele entendimento, discernimento para compreender a sua palavra nesta noite. Que tudo o que viemos fazer venha para exaltar e glorificar o seu nome em primeiro lugar. Amém? Oramos. Poderoso Deus, Pai Celestial, somos gratos ao Senhor por mais a dádiva desse dia, pela manhã, pela tarde, pela noite que o Senhor tem nos contemplado. Senhor, que Tu possas, Senhor, habitar nesta noite em cada coração, habitar, Senhor Deus, aqui nesta igreja. Deus, vem falar o nosso encontro através da Tua palavra, dos cânticos, da adoração, de tudo que for feito, Senhor Deus, seja para honrar e glorificar o Teu nome em primeiro lugar. Somos gratos por todas as bênçãos recebidas, suplicamos o Teu perdão e a Tua misericórdia, por todos os tipos de falhas e iniquidades que temos cometido, Pai. Continua conosco ao decorrer deste dia, Pai. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos que abram sua Bíblia lá em Salmo 123. Salmo 123. Diz assim: A ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos do servo estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão da sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, no nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio do que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém? Convido o Ministério de Louvor. Está louvando ao Senhor. Queridos, vamos nesse momento sair do nosso lugar, né? Vamos dar um abraço no nosso irmão, vamos valorizar o nosso irmão, dizendo que ele é uma bênção, né, na sua vida, que ele é importante para Deus, para você. Então, esse momento vamos nos confraternizar. Você pode estar dando um abraço bem forte no seu irmão. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém.
Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Nas palmas. Do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, glória a Deus, nós somos preciosos para Deus. O Senhor tem nos dado vida, né, em abundância, tem abençoado cada um que está aqui, cada família. Então, nesse momento, vamos continuar, né, com alegria, louvando ao Senhor, dizendo: abraça-me, Senhor. E o Senhor nunca tem nos deixado, Ele tem sido fiel conosco. Que nós possamos continuar celebrando ao Senhor também, com fidelidade, com amor. Então, dedique essa canção ao nosso Deus, celebre Ele essa noite, amém? Abraça-me, Senhor, não me deixe ir, eu quero estar em teus braços de amor. Hey! Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor, preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim, meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim, tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim, abraça-me, Senhor, não me deixe ir, eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor, preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim, meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim, tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim, abraça-me, Senhor, não me deixe ir, eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tu é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou
contigo quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Nas palmas. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Aleluia, Senhor. Queremos estar contigo a cada dia. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus. Amém. Nesse momento vamos estar repassando os avisos da semana. Bom, na segunda-feira, amanhã, vamos ter a reunião dos homens, que será na casa do irmão Jones. Quem não sabe dos homens onde é a casa do nosso irmão, é um pouquinho longe, né? Se eu for passar aqui o mapa, acho que vai levar o culto todo. Brincadeira, irmãos. Os irmãos que não têm transporte, que desejam ir ao encontro, pode vir aqui para o templo, que o irmão Odilson, o irmão Mateus também vão estar levando os irmãos para essa reunião que vai acontecer amanhã lá na casa do irmão Jones. Na quarta-feira teremos escola de líderes aqui na igreja. Na quinta teremos os PGMs nos lares e o evangelismo no viaduto. Na sexta, ensaio do ministério de música. No sábado, confere esse mutirão na chácara? Confere? Ah, tá. E 5 horas reunião com a MCM e às 19 horas culto com a juventude. No domingo, EBD e às 18h30 culto normal. Vamos estar nesse momento chamando a irmã Edilene para o momento missionário. A missionária Edilene, desculpa. Pode chamar de irmã, que nós somos irmãos. Então tá tudo certo. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus queridos, lá em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler 4 versículos. Atos 20, 24, 25, 26 e 27. Atos 20, 24, 25, 26 e 27. Amém? Os irmãos encontraram? O texto diz assim, acompanhem na tradução de vocês, por favor. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Palavras aí do apóstolo Paulo, se despedindo lá da igreja em Éfeso, né? Igreja pelo qual ele passou, igreja que ele exortou, e irmãos que ele amou. Paulo já estava vislumbrando aí o final da sua carreira, né? Muito próximo do seu martírio, já sabia que ia ser preso e já ia passar pelos últimos momentos, mas Paulo tinha chegado à conclusão de que a vida dele, ela não era preciosa para ele mesmo se ele não completasse a carreira pela qual o Senhor designou para que ele completasse. Irmãos, nossa ênfase missionária hoje é o sul e o sudeste da Ásia.
A Beca Grill falou semana passada que sobre a África, que faz parte da janela 1040, e eu não sei se vocês conhecem os países que a faixa da janela 1040 compreende, mas a Ásia, o sul e o sudeste da Ásia, também estão incluídos na janela 1040, que são janelas onde existe, a janela onde existe uma profunda perseguição religiosa, onde existe uma influência muito forte do islamismo, países que têm não descendência de muçulmanos, mas onde a religião do Islã foi muito pregada e está sendo ainda muito disseminada. E no sul da Ásia existe uma profunda perseguição religiosa, no sul e sudeste da Ásia. Nesses países, né, a gente conhece desses países ali a Coreia do Sul, Coreia do Norte, os conflitos que já existem políticos ali naquele lugar, mas além dos conflitos políticos, existem conflitos religiosos muito fortes. Eles não toleram nenhuma outra religião no país, a não ser o Islã. Eles pregam e anunciam deuses que não é o Deus verdadeiro. Eles concebem cultos a esses deuses, eles concebem cultos inclusive ao presidente, né? Existe aí um culto até ao presidente desses países, e existe um fanatismo político e influencia diretamente no mundo religioso naquele país. Então, os missionários que estão nesses países, eles sofrem perseguição. E hoje nós vamos estar orando, um dos desafios que nós temos para orar é pelo desafio dos 17 povos não contatados ainda em um país do sul da Ásia. Outro motivo que nós temos de oração é pela situação política e religiosa no sul e sudeste da Ásia, e porque no sul da Ásia existe o maior número de povos não alcançados pelo Evangelho em todo o mundo. Lá no sul da Ásia está a maior concentração de povos não alcançados. Então, chegar a esse país não é fácil. Muitas pessoas têm que chegar a esse país com algumas estratégias. Uma das estratégias que nós temos usado, enquanto missionários que levam a palavra de Deus por esses países da janela 1040, é chegar a esse país através de uma profissão. Às vezes as pessoas vão com visto de turista ou vão com visto de professor, vão por causa das suas profissões de médico. Uma outra forma que os missionários têm encontrado para alcançar, para chegar até esses países é através do esporte. Então, a gente ainda não tem um ministério esportivo muito forte aqui em Santarém, mas o ministério esportivo ele tem sido uma bênção nesses países de perseguição religiosa, porque quando fala que veio do Brasil, atrela logo ao futebol, associa logo ao futebol. Então, esses missionários têm entrado como técnico de futebol, como preparador físico, e têm implantado escolinhas de futebol, mas em momento nenhum eles podem dizer que são missionários, em momento nenhum eles podem falar do amor de Deus abertamente, como nós temos o privilégio. Eles sofrem perseguição, eles rasgam folhas da Bíblia e saem passando às escondidas para que todos possam ler. Eles se reúnem em lugares desertos, em zonas de perigo. São os países que nós chamamos de linha vermelha da perseguição religiosa. Então, estejam orando pelos missionários que estão lá, arriscando as suas vidas. Eu não sei se vocês já observaram, mas naquele mapazinho que aparece os missionários de cada lugar, de cada país, os missionários do sul e sudeste da Ásia não têm rosto, não têm nomes verdadeiros, é tudo fictício, são nomes que não são os nomes reais, não podem dizer o número de missionários que tem nesse país. Muitos missionários estão deixando. Semana passada, 2 famílias de missionários teve que sair do sul da Ásia, porque eles foram descobertos pela polícia religiosa, estavam sendo interrogados, eles tiveram que abandonar o país às pressas. Então a junta tira. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê a força, que o Senhor dê saúde, inteligência, que eles possam ter estratégias boas para permanecer nos países, para falar do amor de Deus, enquanto nós podemos ter o privilégio de ir falar do amor de Deus, e para a gente já é muito, né? Sair daqui para ir fazer um evangelismo, sair daqui para se dispor a falar do amor de Deus em determinados lugares, onde nós não queremos estar. Esses missionários têm feito assim como o apóstolo Paulo. E muitos missionários vão para a Ásia, para o sul da Ásia, vendo a morte. Quando eu digo vendo a morte, é sabendo que a morte é iminente, sabendo que a morte é uma possibilidade.
porque lá quem manda é o ditador, então eles têm as próprias leis, e esses missionários, de fato, vão dar a vida pelo evangelho. E muitos têm morrido. Eu não sei se vocês viram, mas teve um atentado a uma igreja, né, onde se reuniam cristãos. Os muçulmanos atacaram a igreja e morreram várias pessoas, várias crianças. Orem também pelas crianças, porque as famílias de missionários, elas vão também, junto com eles para os campos. Então, imagina só que elas têm que estudar numa nova escola, aprender uma nova língua, se adaptar ao contexto cultural daquele lugar, fora esse clima tenso de perseguição religiosa, fora tudo isso que elas têm que passar. Então, orem pela saúde emocional deles, pela saúde espiritual deles, para que Deus fortaleça o psicológico deles, dê as condições necessárias, oferte, contribua para que os projetos da Junta de Missões Mundiais, no sul e sudeste da Ásia, para que eles possam ser efetivados. E esses povos que não estão alcançados ainda, povos que ainda nem foram contatados, isso significa que ainda nem fizeram contato com esses povos. São povos de tribos isoladas da Ásia, povos que ainda não foram contatados, eles não são somados, a gente não tem ideia do número de povos que ainda tem lá, mas a gente sabe que lá é a maior concentração de povos ainda não alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nós vamos orar nesse momento e depois nós vamos cantar a música de missões, e se você já trouxe a sua oferta, nós vamos com a campanha de missões até o dia 19 de maio, então pense no valor que você vai contribuir, coloque diante de Deus se você ainda não colocou, peça para que Deus te dê as condições necessárias, para que nós, como Igreja Batista Nova Jerusalém, possamos contribuir para alcançar os países aí que estão localizados na faixa que a janela 1040 compreende. Vamos orar nesse momento? Eu vou pedir para os promotores de missões, cadê os nossos promotores de missões? Ellen, Mateus, Irmã Conceição, eles vão vir aqui na frente. Quem mais? Beckgale viajou, Gustavo viajou. Todos os promotores de missões, por favor, aqui na frente. Nós vamos dividir através dos 3 pedidos, tá bom? Nós vamos orar cerca de 5 minutos. E o primeiro grupo, o grupo da Ellen, vai orar pelo trabalho, pelo desafio dos 17 povos ainda não contatados, tá bom? Em um país do sul da Ásia, tá bom? Então, a Ellen vai reunir um pequeno grupo com ela, que vai orar pelo desafio dos 17 povos ainda não contatados, para que a Junta de Missões Mundiais tenha condições de chegar até eles, fazer um primeiro contato, e aí talvez alguns missionários precisem morrer para isso. Orem por isso. O grupo do Mateus vai orar pela situação política e religiosa no sul e no sudeste da Ásia. Então, Mateus pega um grupo e nós vamos orar pela situação política e religiosa do sul e sudeste da Ásia. E a minha Flor, Irmã Conceição, vai orar pelo sul da Ásia, que ainda possui o maior número de povos ainda não alcançados pelo Evangelho. Pegue o grupo da metade de lá do final, Irmã Conceição, que eu vou ficar com o grupo aqui da frente. E nós vamos orar pela família dos missionários, crianças e as pessoas que ainda precisam ser alcançadas e para que Deus esteja fortalecendo essas famílias. Nós vamos ter aí 5 minutos de oração e eu vou encerrar com uma oração lá em cima.
foi. Senhor Jesus, nós estamos reunidos, Pai, como igreja do Senhor Jesus. Nós temos o privilégio de estar com as nossas portas abertas, de fazer um culto, Senhor, onde todos sabem que nós estamos te louvando, te adorando, entronizando o teu nome e te glorificando, Pai. Nós temos a liberdade de sair e falar do teu amor para os nossos vizinhos, os nossos colegas da faculdade, os nossos professores, a nossa família. Nós temos a liberdade de entregar, Senhor, um folheto nas ruas. Nós temos a liberdade de ir ao viaduto e falar do teu amor àquelas pessoas que estão lá necessitadas, Senhor, de ouvir. Nós temos a liberdade, Senhor, de ir para frente da unidade de pronto atendimento da nossa cidade, de entregar uma sopa e de, ao mesmo tempo, compartilhar o teu amor. Esses missionários, Deus, que estão no sul e no sudeste da Ásia, não têm essa liberdade. Eles são privados disso por conta da perseguição religiosa. Mas assim como o apóstolo Paulo, eles têm falado que eles não consideram a sua própria vida preciosa para eles mesmos, desde que eles complete a carreira que o Senhor designou para eles. Deus, eu peço que o Senhor dê as forças necessárias. Eu peço que o Senhor dê, Senhor, a alegria, Pai, de compartilhar o teu amor, mesmo nas condições de perseguição religiosa que eles vêm sofrendo. Que o Senhor tenha misericórdia das famílias, das crianças, dos filhos, Senhor, desses missionários. Que o Senhor proteja, que o Senhor guarde as suas vidas. E que mais do que isso, que o Senhor os anime com a esperança de uma vida eterna contigo, Pai. A certeza de que irão, Senhor, estão caminhando para uma vida inteira contigo. Que pessoas possam ser alcançadas, Senhor, no sul e no sudeste da Ásia. Que os povos ainda não contatados possam ter o primeiro contato com o Evangelho de Cristo Jesus. Que a tua misericórdia se estenda, Deus, pela janela 1040, Senhor. E que o Senhor abençoe a atuação da Junta de Missões Mundiais, as estratégias, os projetos, e nos ajude como igreja a contribuir em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado. Amém. Enquanto nós ouvimos a música da campanha de missões mundiais, os irmãos têm a oportunidade, os irmãos que já decidiram o valor que ofertar, de ofertar em prol do alvo de missões mundiais e também de trazer a sua oferta à casa do Senhor nesse momento. Feitos do Senhor, ao Criador do
Nossa terra se alegra ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando de Cristo a salvação. Cantai aos povos e nações sobre esse amor que não tem fim e das maravilhas da majestade e da glória do Senhor. Da majestade e da glória do Senhor. Da majestade e da glória do Senhor. Oh, 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 oh. Amém. Do jeito que os irmãos estão, vamos estar orando, agradecendo pelas ofertas e nossos dízimos. Senhor Santo Deus, somos gratos ao Senhor por cada irmão que contribuiu, Deus, aqueles que não puderam, o Senhor conhece. Somos gratos, Deus, porque tudo que foi depositado aqui era em prol da Tua obra, em prol do Teu trabalho, Deus, que Tu possa abençoando grandiosamente cada família, abençoando mais e mais, Senhor Deus, essa igreja. Deus, é o que Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento é um momento inspirativo e a Samantha e a Jéssica têm uma apresentação. Convido elas. Eu consagro a igreja com graça e paz, amém? Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, aqui na igreja, porque o Senhor tem nos sustentado cada vez mais, em nome de Jesus e amém. Todo aquele e qualquer não levar a sua cruz, não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. E eu vou cantar uma música aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu passo a palavra para Samantha. Amém. É um prazer muito enorme louvar o Senhor com a Jéssica, né? Ela tem nos ensinado muito com a vida dela, com a dependência dela a Deus, né? E ela nos ensina todos os dias a caminhar e a louvar o Senhor. Irmã, muito obrigada por eu ter essa oportunidade de cantar com você. Eu só tenho a agradecer a Deus. Amém. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, Meu Senhor, digno és o meu louvor. Só Tu és, todos virão. E és Tu, e és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. ao erguermos as mãos para adorar, Reclamamos a Ti, Tu virás, nós
és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e tua amor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e tua amor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e tua amor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e tua amor. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus. E minha irmã, muito obrigada. Vamos estar adorando ao Senhor agora. Nesse momento nós vamos estar adorando ao Senhor. Você pode ficar em pé ou sentado e comece a adorar o Senhor. Feche os seus olhos e observe a letra dessa música. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus
recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Amém, Senhor. Amém. Convido a irmã Gilmara, que vai ficar com as crianças, e as crianças, para que elas possam vir aqui na frente agora. Amém. Esse é o momento que as nossas crianças, nós oramos por elas para que elas possam estar indo para o culto infantil. Enquanto nós adultos estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, elas também vão ouvir essa palavra para elas num lugar especial e ouvindo de uma forma diferenciada. Olha o Lourenço, deve estar. Tá. Pezinho juntinho estão, os dedinhos na mão, cabeça na atenção, os olhinhos na oração. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Já louvei o Senhor com a minha família, com essa igreja. Abençoa agora a palavra de Deus. Eu vou ouvir todas as crianças. Em nome de Jesus, amém. Devagar, devagar. Devagar. Devagar e cuca. Amém. Eu convido o pastor Adriano, o pregador da noite, e o pastor Donizete para que ele possa estar orando pela vida do mensageiro desta noite. Vamos orar ao Senhor. Curva sua fronte. Vamos falar com Deus. Obrigado, Pai. Nós louvamos o Teu nome. Nós te exaltamos. E agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos nesse momento. De estarmos aqui nesse santuário reunido, ó Deus, com o privilégio, a oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor, de ouvir a Tua palavra, o recado que o Senhor tem para deixar aos nossos corações. Queremos agradecer pela vida do Teu servo, pastor Adriano, o qual um dia, ó Deus, entendeu e reconheceu o Teu chamado, atendeu e está aqui nessa noite para ser usado como instrumento nas Tuas mãos. E na certeza de que o Senhor já falou ao seu coração, já colocou em sua mente a mensagem que o Senhor quer que nós recebamos nessa noite. Nós suplicamos, usa como instrumento nas Tuas mãos. Cobre ele com o Teu manto santo, dá uma porção dobrada do Teu Espírito, para que assim a Tua igreja possa ser tocada pela Tua palavra. Abençoe o auditório presente, abrindo o entendimento e o coração para receber a Tua palavra assim como ela vai ser colocada. Nós agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho
segundo Marcos, capítulo 3. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31 até o 35, amém? Nós já iniciamos na realidade o mês que para nós, os batistas, é considerado o mês da família. Não que todos os meses não sejam, mas esse mês nós damos ênfase à família, amém? E para os jovens e adolescentes aí de plantão, quem é jovem e adolescente, levanta a mão aí, ó. Só os jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes. Algumas pessoas dizem, o irmão Adilson, levanta a mão, o irmão Adilson, o Eliano tá certo. De novo, só os jovens e adolescentes, levanta a mão aí. Alguns adolescentes aqui da frente não levantaram a mão, viu? Para vocês, tantos que levantaram a mão que não levantaram, sábado vai ter o quê? Nova Juventude, meu irmão. Nova Juventude. 7 horas começa Nova Juventude, nós teremos transporte e vai ser uma programação, uma bênção diferenciada para você, para toda a igreja. E convidem pessoas, convidem o máximo possível em nome de Jesus, amém? Quantos estarão no Nova Juventude aqui sábado? Olha, e se você gostaria de apresentar alguma coisa, você gostaria de, não sei, declarar um poema, cantar uma música, fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração, entre em contato conosco, viu? A gente postou no grupo e algumas pessoas não têm se manifestado, sabia? No grupo da juventude. Eu particularmente tenho procurado alguns que andam sumidos. Pastor Adriano está atrás de você, viu? Alguns já sabem. Olha, gente, quem foi que ouviu o devocional da Samanta hoje? Qual foi a frase então do final? Qual foi? Hã? Olha só, a Samanta falou hoje sobre a palavra de Deus. Eu vou dar só um spoiler do devocional dela. Ela falou sobre... que foi, meu Deus do céu? Sobre amostras de supermercado. Ela iniciou com essa analogia, eu achei muito legal. Amostra de supermercado, entendeu? Você deve estar voando. O que é amostra de supermercado? Ouça que ela vai dizer o que é. Tem muita gente que vem para a igreja comer só a bolachinha do supermercado. E a feijoada não prepara em casa. Ela falou mais ou menos isso. E no final ela deixou uma frase para ser repetida. E ela indicou quem? O Aeronews. Sabia, Aeronews? Thaís, meu irmão, no devocional de amanhã vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, todo dia tem um jovem, tem um adolescente contando o testemunho, deixando um versículo bíblico, falando o que Deus tem feito. E pode ter certeza, jovem e adolescente, vai chegar a sua vez. Todos, sem exceção. Então fique ligado, não perca essa bênção em nome de Jesus. Amém? Nós estamos no 3º ciclo e o nosso grupo tem mais de 30 pessoas. Então, vara ao mês de devocionais. Aleluia. Nova Juventude vem com tudo aí em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje nós vamos tratar de Marcos 3, do 31 ao 35. Vamos fazer essa leitura de pé? Outra exortação, irmãos, principalmente meus irmãos jovens e adolescentes. A gente fica lá atrás, a gente fica observando só quem entra e quem sai. E jovens e adolescentes, não saiam mais em nome de Jesus. Vocês já beberam água? Já foram ao banheiro? Então não saiam em nome de Jesus. A não ser que você comeu mapará hoje bem salgado. Ou carne de caça bem salgado. Amém, irmãos? Fica aqui, que Deus vai falar com você, com a sua família, amém? Glória a Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus, Marcos 3, do 31 ao 35, diz assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura.
Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vocês podem sentar em nome de Jesus. O pastor já orou por nós. Irmãos, todo mundo pertence a uma família, amém? Quem é que pertence a uma família? Diga amém. Pertence a uma família. Não é possível, você nasceu de uma mãe e de um pai. Você talvez pode não ter mais seu pai ou pode não ter mais sua mãe. Você pode até ser o filho único. Mas você deve ter um primo, você deve ter um colega que você considera como irmão, uma pessoa que não tem ligação sanguínea com você, mas que você considera da sua família. Todo mundo pertence a uma família, amém? Glória a Deus. E Deus criou a família, amém? Se você está concordando com o que eu digo, você pode dizer amém. Deus criou a família. Irmãos, vocês sabem qual é o núcleo, a instituição que Deus formou, que é mais atacada pelo diabo? É a prefeitura? É o governo do estado? É a escola? É a igreja? É a família. Uma igreja é formada de famílias. Vocês ouviram? Vocês aqui, ó, nós somos uma grande família, mas nós podemos nos subdividir em diversas famílias. Eu estou falando em relação a sangue. Sabiam disso? Vamos ver quem é a maior família aí. Vamos ver. A família do pastor Donizete, levanta a mão, de sangue. Primo, entendeu? Sobrinho, filho, neto. Família do pastor Donizete. Tem uns querendo entrar na sua família aí, pastor, de sangue. Olha, hoje a família do pastor Donizete está perdendo. De novo, família do pastor Donizete. Levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4, 5. Não chegou a 10, viu? Porque as crianças estão tudo para lá, né? As crianças estão tudo para lá. As crianças estão tudo para lá. A família da irmã Conce Siqueira. Família Siqueira. Dilene já se auto-adotou aí. Né? Tá pequena a família Siqueira aí, ó. Família Tapajós. Família da irmã Anitta, família do irmão Anderson. Família do irmão Henrique Filho, com a irmã Gilmara. É uma grande família também, aí, ó. Entendeu, irmãos? Isso é só um exemplo. E você, família do irmão Raimundinho. Família de quem mais? Que é uma família grande aqui. Do irmão Ézio. Irmão Valdano Rodrigues. É uma grande família. Entendeu, irmãos? Você não está só, você faz parte de uma família. Talvez da sua família só você esteja aqui. Eu poderia citar todo mundo aqui, mas assim, graças a Deus, irmão, que você tem uma família, amém? Lute pela sua família. Preste atenção no que eu estou falando para nós nessa noite. Lute pela sua família. Se tem alguma coisa na sua vida, irmãos, que está destruindo a sua família, que está enfraquecendo o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo, com a sua mulher, irmãos, lute contra isso em nome de Jesus. Eu sei, na minha família com a Edilene, o que nós precisamos melhorar como família. E vocês sabem os pontos fracos da família de vocês. E muitas das vezes, irmãos, nós somos o problema da nossa família, sabia disso? E a gente não quer acordar. Então, lute pela sua família em nome de Jesus.
Faculdade a gente consegue? Consegue depois. Trabalho a gente pode perder? Pode conseguir outro depois. Mas uma mãe que é magoada, é difícil, irmãos, consertar. O filho que não está falando com outro irmão. Irmãos, essas coisas existem, essas coisas são bastante corriqueiras, isso acontece em todo quanto é canto. A minha família, vou falar aqui do papai, da mamãe, nós passamos por diversos problemas, você também na sua família, cada um sabe aonde o sapato aperta, então lute pela sua família, ou então lute pelo que tem sobrado dela, em nome de Jesus. Sabiam disso? Irmãos, o texto que nós lemos fala da família de Jesus. Jesus tinha uma família? Jesus tinha uma família, irmãos. Jesus tinha irmãos? Tinha irmãos de sangue. Irmãos, por incrível que pareça, a Virgem Maria não ficou virgem mais. Sabiam disso? Depois que ela teve Jesus, ela teve outros filhos. É verdade isso, irmãos. Ela não ficou virgem. Ela teve uma penca de filhos com José, depois a gente vai ver aqui. E de certa forma eles acompanhavam o ministério de Jesus. A própria Maria acompanhava próximo ao ministério de Jesus. Jesus tinha uma família, irmão. Jesus não era um pobre coitado, ele tinha uma família. E a família de Jesus não era perfeita, por incrível que pareça. Sabiam disso? A gente vai ver depois. Quando Jesus era um adolescente, para vocês entenderem, os pais de Jesus esqueceram Jesus lá na igreja, lá no templo. Isso está escrito lá em Lucas 2,41. Eles foram para Jerusalém, Jesus tinha 12 anos, e Jesus ficou lá entretido com os doutores, com os mestres, e a dona Maria e o seu José esqueceram Jesus. Esqueceram Jesus. Irmãos, não tem coisa mais desesperadora de que você olhar para o lado e seu filho não está do seu lado. É muito ruim, já passei por isso por 2 minutos lá no shopping com a Elisa. Cadê a Elisa, meu Deus do céu? É muito ruim. E eles esqueceram Jesus no templo. Para vocês verem. De certa forma, irmãos, eles seguiam Jesus ao longo do seu ministério. Então hoje nós vamos começar o mês da família falando da família de Jesus. Amém? Fale comigo, queridos, cada um de vocês, a família de Jesus. Eu quero que vocês deixem a Bíblia de vocês aberta, aí em Marcos 3, do 31 ao 35. A mensagem hoje, nós temos só 2 tópicos, irmãos. E depois nós vamos celebrar a ceia com o pastor Donizete. Então eu creio que a mensagem vai ser impactante, vai tocar o nosso coração, porque tem uma pérola nessa passagem que eu quero que ninguém passe despercebida em nome de Jesus. Irmãos, o primeiro tópico, fale assim comigo, a família de Jesus. Fale com mais convicção, se você tem uma família, só quem tem uma família vai dizer, a família de Jesus. Manda chamá-lo. A família de Jesus manda chamá-lo. Olha o versículo 31, irmãos. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Para você que não sabe, irmão, Jesus ele está dentro da sua casa, numa cidade chamada Cafarnaum. E esse episódio acontece logo depois que os religiosos acusaram Jesus de expulsar demônio pelo poder de Belzebu. Vocês lembram dessa passagem? É que está acima disso. E aí Jesus falou o seguinte, negativo, eu não expulso demônio pelo poder de Belzebu. Vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, e aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. E aí ele falou, deu essa dura nos escribas, fariseus, e ele foi para sua casa, irmãos. E na casa de Jesus tinha muita gente. Se você não chegasse na hora certa, você não
pegaria lugar para ficar ao lado de Jesus e ouvir os sermões de Jesus. É mais ou menos o que está pouco a pouco acontecendo com a Nova Jerusalém, irmãos. Logo, logo, se você não chegar no horário certo, você não vai pegar lugar para você sentar. Poucos entenderam o que eu falei. Logo, logo, se você não chegar no horário certo, você não vai procurar, você não vai achar cadeira para você sentar. E já acontecia isso no ministério de Jesus, irmãos. Eles mandaram chamar Jesus. E sabe o que eu fico pasmo, irmãos? É que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus ficaram do lado de fora. Ficaram do lado de fora. Dona Maria, meu irmão. O ventre sagrado, que diz a Bíblia, bendito é o fruto do teu ventre. Ficou do lado de fora. Jesus está lá ensinando na sua casa e tal. Jesus, a tua mãe está aí fora, Jesus, junto com os teus irmãos, Jesus. Ficaram do lado de fora, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, lá na cidade de Cafarnaum, lá na casa de Jesus. Irmãos, folhe sua Bíblia um pouquinho mais para frente, Marcos capítulo 6, depois você volta para Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 6, para você entender quem era a família de Jesus. Você já sabe que Jesus, ele tinha um pai, ele tinha uma mãe. Agora olha só o nome dos irmãos de Jesus. Marcos capítulo 6, 1, 2 e 3. Quem encontrou, diga amém. É só duas folhinhas para frente, ou uma folhinha para frente. Na minha passagem diz assim, ó. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, ou seja, a cidade de Cafarnaum, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Olha só, irmãos, o que o texto diz. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Olha só o que o povo de Jesus falava dele. Não é este o carpinteiro, batedor de martelo e de prego, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E se escandalizavam nele. Essa era a família de Jesus, irmãos. Então essa passagem, voltando para o capítulo 3, você consegue ver a família de Jesus. Judas, Simão, as irmãs de Jesus, estavam tudo lá de fora querendo entrar. Então, irmão, Jesus tinha pessoas do seu próprio sangue. Essa era a família de Jesus. Só, irmãos, que a família de Jesus, muito que não acreditava em Jesus. Sabiam disso? Muito que não acreditava. Olha o capítulo 3 e versículo 21. É um pouquinho acima. Nós estamos no capítulo 3, 31 ao 35. Você só sobe, volta uns versículos aí, e você vai ver o versículo 21, que diz assim, ó. Olha só. O que a família de Jesus, o tanto de fé que eles tinham em Jesus. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para dizer: parabéns, Jesus, você é um homem de Deus. É isso que está escrito na sua Bíblia? Olha, vocês não estão lendo a Bíblia, né? E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram e disseram: parabéns, Jesus, você é um homem de Deus. O que está escrito aí na Bíblia de vocês, irmãos? Olha só. Irmão, já pensou a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus? Jesus, você está louco, você não é Messias coisa nenhuma, rapaz. O teu pai está lixando as mesas, as cadeiras, e tu aqui pregando nesse negócio de evangelho. Sabe o que Jesus tinha acabado de fazer nessa passagem aqui? Ele tinha acabado de escolher os 12 apóstolos. Pedro, Cefas, Simão, agora você vai ser Pedro. Filipe, Bartolomeu, André, Tiago, Judas e Judas Iscariotes, vocês serão meus discípulos.
A família de Jesus chegou com Jesus. Jesus, você está fora de si, bora para casa. Que negócio de discípulo, rapaz. Vai trabalhar, rapaz. Irmãos, vocês sabiam que às vezes as famílias não acreditam nos filhos? Sabiam disso? Sabiam que às vezes os filhos precisam do incentivo dos pais? Sabiam disso? Às vezes os filhos não são notados. Às vezes o pai está muito ocupado. Mas às vezes ele quer um incentivo. Quer um elogio. Para com isso, rapaz. Vai caçar o que fazer. Para de estudar. Sei lá. A família de Jesus não acreditava muito em Jesus. Está aqui a prova. Pensavam que Jesus estava, e Jesus tinha acabado de escolher os discípulos. Você pode ver aí, irmãos. Então vocês estão entendendo? Jesus está lá na sala dele, está todo mundo ao lado, ouvindo as parábolas, ouvindo os milagres. E aí chega a mãe de Jesus, chega os irmãos de Jesus, bate na porta, e eles queriam entrar, irmãos. A família de Jesus manda chamar Jesus. As pessoas ao redor de Jesus avisam Jesus que a família dele estava procurando. Olha o versículo 32, irmãos. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, Jesus, a tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Estão lá fora à tua procura. Irmãos, sabe o que é interessante? Que a Bíblia não diz se Jesus abriu a porta para sua mãe e para os seus irmãos. A Bíblia não diz que ele abriu e a Bíblia não diz que ele não abriu. A Bíblia só diz que ele usou aquela situação para ensinar uma verdade celestial tremenda. Sabe, irmãos, outro dia a gente passando pelo nosso ministério, a gente viu uma cena que eu fiquei muito intrigado, né? Geralmente quando tinha festa na nossa igreja, a igreja se servia e os visitantes ficavam com o resto. A igreja se servia, era irmão pegando, colocando, levando para parente, levando para vizinho e tudo. E eu vendo aquela situação, meu Deus do céu. Aí quando foi no aniversário da nossa igreja, eu cheguei com os irmãos e falei: irmãos, é o seguinte, ninguém vai tocar na comida. Todo mundo da igreja só vai tocar depois que todos os visitantes comerem e se saciarem. E se sobrar para nós, nós vamos comer. Nós vamos dar prioridade para os irmãos visitantes que vão comer. E aí quando foi no dia, ninguém tocou na comida. Os visitantes comeram e depois nós comemos na nossa igreja. O que eu estou tentando associar aqui, irmãos, é que Jesus podia falar o seguinte: olha, é o seguinte, vocês que estão aqui do meu lado, sai fora. Quero que a minha mãe sente bem aqui, eu quero que meu irmão sente bem aqui, eu quero que meu primo sente bem aqui para ouvir o meu sermão. Porque o que foi que falaram para Jesus? Jesus, a tua mãe está lá fora com os teus irmãos e eles querem entrar, Jesus. Só é tua mãe, é o teu irmão. Irmãos, Jesus estava lá para pregar a palavra de Deus e ele não estava fazendo acepção de ninguém. Isso que era formidável, irmãos, na vida do ministério de Jesus, e é muito difícil de fazer isso. Olhar todo mundo com o mesmo olho, independentemente se tem vínculo de sangue ou se não tem. Vocês estão entendendo, irmãos, a autoridade de Jesus? O que você faria se a sua mãe e seu irmão quisessem entrar na sua festa e não tivesse mais lugar? Você deixaria ela do lado de fora ou você mandaria entrar e tirasse alguém do lugar? Lembra que Jesus falou, quando vocês forem para uma festa, não pegue os primeiros lugares, pegue sempre os últimos. Porque se vocês pegarem os primeiros lugares, alguém mais importante pode chegar e a pessoa, a dona da festa, vai mandar você levantar e sair e dar o seu lugar para a pessoa mais importante do que você.
Isso está lá no Sermão do Monte. Jesus falou isso. Interessante isso, irmãos. O segundo tópico, irmãos, e o último dessa noite. Jesus revela a sua verdadeira família. Então, o irmão está lá, Jesus está pregando, a mãe dele está lá fora, os irmãos estão lá fora. Jesus, a tua mãe, os teus irmãos, as tuas irmãs estão lá fora, Jesus. Olha só o versículo 33. Então eles lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? Jesus perguntou: quem é a minha mãe e meus irmãos? Isso é muito profundo, irmãos. Muito profundo. Aprenda essa lição aqui em nome de Jesus. É muito impactante isso aqui. Jesus faz uma pergunta, irmãos, para aqueles lá. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Vocês notam que na Bíblia, todo tipo de situação Jesus usava para ensinar alguém? Para ensinar as pessoas? Ele usava o vento, ele usava a praia, ele usava os peixes, ele usava a multiplicação. Tudo que estava na frente de Jesus, ele usava para ensinar os seus discípulos. E nem a sua família escapou da doutrina de Jesus. Vocês lembram quando os miseráveis fariseus pegavam uma moeda e disseram assim, não, Jesus pegou, mas disseram assim, né, Jesus, é lícito pagar tributo? Eles queriam pegar Jesus, e Jesus falou, me dê uma moeda. Ninguém pega Jesus, irmãos. De quem é a cara da moeda? É de César. Então, dei a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. Eles foram calados. Jesus usava todo quanto era a situação, ninguém puxava o tapete de Jesus. E nessa hora, irmãos, ninguém estava testando Jesus, mas Jesus se apropriou dessa situação para revelar quem fazia parte da família de Jesus. E hoje, nessa noite, você que está visitando, irmão, seja bem-vindo, mas você tem que sair daqui com uma certeza. Ou você faz parte da família de Jesus, ou você não faz. Irmãos, quem está perguntando aqui no texto bíblico é Jesus. Quem é a minha mãe e quem é o meu irmão? Existe uma máxima por aí, irmãos, no mundo, que é a seguinte: todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu isso daí? Todo mundo é filho de Deus. Esse texto aqui desmente isso. Isso é uma falácia, isso não é verdade. Todo mundo é filho de Deus. Não. Se você igualar filho a criatura, talvez seja verdade. Porque todos foram criados por Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas filho de Deus, não. Jesus faz essa indagação, irmãos. Quem é a minha mãe e quem é o meu irmão? Jesus usava todos os recursos possíveis para ensinar aquele povo. Lembra, irmãos, daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, e Jesus usou aquela situação para ensinar que todo mundo era pecador e ninguém tinha o direito de tirar a vida daquela mulher. Ele escrevendo no chão, a Bíblia diz que ele falou o quê? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus também, usando a analogia dos peixes da rede, ele chegou com Pedro, Tiago, João e André e falou o que para eles? A partir de hoje, vocês vão ser pescadores de homens. Tudo que Jesus via, ele usava, ele colocava um sermão. Então, irmãos, a pergunta que não quer calar é: quem é da família de Jesus? Todos os que vão para a igreja? Todos os que dizimam? Todos os que fazem apresentações? Que fazem parte de algum ministério? O que caracteriza
um filho de Jesus, um irmão de Jesus, uma mãe de Jesus? Vocês são capazes de responder olhando para esse texto? Esta é uma pergunta crucial, irmãos. Olha o versículo 34. E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, tinha um monte de gente ao redor de Jesus, ele olhou para o pessoal e falou o seguinte: eis minha mãe, eis os meus irmãos. Ele falou para o público dele: vocês são minha mãe, vocês são meus irmãos. Já pensou, irmãos? Alguém leva esse recado para Maria e para os irmãos de Jesus? Dona Maria, com todo respeito, mas Jesus mandou dizer que a mãe dele está sentada lá ao redor dele e os irmãos dele são aqueles que estão lá. Mas fui eu, rapaz. Fui eu que estava lá na noite de Natal, fui eu. Os pastores, os reis magos. Ah, você não entendeu o que ele quis dizer, eu imagino que... A Bíblia não diz isso. Jesus olhou, irmão, e falou: olha só, vocês que estão aqui dentro dessa casa são da minha família. Mas aí eu pergunto, irmão, será que só ouvir um sermão de Jesus já é o suficiente para fazer parte da família de Jesus? Porque ele falou: olha, está aqui a minha mãe, está aqui os meus irmãos. Será que só ouvir a palavra de Deus meramente é o suficiente para fazer parte da família de Jesus, irmãos? E aí, ele conclui o versículo 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Irmãos, hoje no mundo, muitas pessoas se autodenominam filhos de Deus. Eu sou da família de Deus. Eu sou um irmão de Jesus. É muito fácil fazer isso. É muito fácil falar isso. Agora aplica o versículo 35 na minha vida e na sua vida. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quando Jesus diz, irmãos, fazer a vontade de Deus, ele pega muito pesado com quem está ouvindo ele. Ele está jogando a responsabilidade dele para quem está ouvindo Jesus. É tipo assim, está todo mundo ouvindo. Olha aqui, ó, vocês são meus irmãos, vocês são minhas mães, vocês são da minha família. O pessoal, eu sou mesmo, Jesus, eu sou da tua família mesmo, Jesus. E aí ele diz: calma, deixa eu terminar. Todo aquele que faz a minha vontade é da minha família. E aí eles levam um susto: epa, Jesus, a tua vontade, Jesus. Jesus mais na frente vai falar o que a Jéssica disse: aquele que não carregar a sua cruz não é digno de ser chamado meu discípulo. Essa é a vontade de Jesus. Irmãos, o mesmo texto se encontra lá em Lucas 8. Abra sua Bíblia lá em Lucas 8. Para você ver uma coisa, você saber o que é a vontade de Deus. Lucas capítulo 8, 19. O mesmo texto de forma bem resumida. Se você encontrou, diga amém. O 19 diz assim, ó: vieram ter com ele quem? Sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo, ou seja, muitas pessoas. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. O versículo 21 diz: ele, porém, lhes respondeu: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Foi isso que Jesus falou, irmãos. A minha verdadeira família ouve a minha palavra e a pratica. Então, querido,
se você se julga parte da família de Jesus, você faz parte de uma família bastante imperfeita, até porque eu estou nela. E eu acredito que todo mundo pela fé está nessa família de Jesus aqui nessa noite. Se você não está nessa família de Jesus, você está perdendo seu tempo. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem é da família de Jesus tem muita responsabilidade. Tem um fardo um pouco pesado sobre as costas. Porque nós temos que não só ouvir a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus. E agora eu quero que você abra lá em João 1,11, para a gente finalizar. Como se tornar da família de Jesus. Se não ficou claro para você esse texto, abra lá para João 1,11, 12 e 13. A família de Jesus manda chamar Jesus. Jesus revela quem é a família dele. Aqueles que ouvem e praticam a palavra de Jesus são considerados a família de Jesus. E agora o segredo para entrar na família de Jesus. João 1, 11, 12 e 13, diz assim na minha Bíblia, irmãos. Veio para o que era seu, e os seus não, completem comigo, veio para o que era seu, e os seus não, mas a todos quantos deu-lhes o poder de serem, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só, irmãos, os quais não nasceram nem na vontade nem na vontade mas de Deus. Esse é o segredo para entrar na família de Deus. A família de Deus não é uma família de sangue. A família de Deus não é uma família pelo método tradicional. A família de Deus é uma família adotada. Irmãos, Deus, Ele quer adotar novos filhos nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você pense que é filho de Jesus. Talvez Jesus deve estar olhando para você essa noite. Você não é meu filho, não. Você não é da minha família. Mas já que você quer ser da família de Jesus, então faça da maneira certa. E qual é a maneira certa, irmãos? Está ao lado de Jesus, aos seus pés, ouvindo a sua palavra e colocando em prática. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Agora, todo aquele que quer ser filho de Deus precisa receber Jesus, e aí vai ter o poder de ser chamado filho de Deus. É assim que se faz parte da família de Deus, irmãos. Queridos, eu iniciei falando sobre família geral, que famílias não são perfeitas, famílias têm problemas. Depois que a sua família vir para Jesus, alguns têm essa graça, têm esse milagre de pai ser filho de Deus, ser crente, mãe, filho, sobrinho, primo. Isso é uma bênção, ainda não cheguei lá, eu quero chegar em nome de Jesus. Isso não significa que a sua família vai parar de ter problema. Muito pelo contrário, você vai ganhar até outros problemas. Mas, irmãos, ter problema com Jesus é muito melhor do que ter problema sem Jesus. Uma família imperfeita ao lado de Jesus, um dia na glória ela vai chegar na perfeição. Uma família imperfeita sem Jesus, ela vai chegar no fogo do inferno. Então, irmãos, se você está aqui nessa noite, você não é filho de Deus, você quer fazer parte da família de Deus, nós queremos te ajudar em nome de Jesus. Nós somos filhos, muitas das vezes rebeldes, muitas das vezes pecamos, falhamos, mas o nosso irmão mais velho,
Ele sabe nos endireitar, Ele sabe nos disciplinar, e às vezes dói, e nós entramos no eixo novamente. Ele não vai nos deixar na mão. Se tem alguém aqui, irmãos, em nome de Jesus, nessa noite, que ainda não é um filho de Deus, que ainda não pertence à família de Deus, levante sua mão, eu quero orar por você em nome de Jesus. Se você pensa que todo mundo é filho de Deus, o texto desmente. Jesus diz que só é filho de Deus aquele que ouve e que pratica a sua palavra. Só é filho de Deus, irmãos, aquele que entrega a sua vida, o seu caminho, a sua jornada na mão de Jesus. Esse é o verdadeiro filho de Deus. Esse é o irmão de Jesus. Essa é a mãe de Jesus. Esse é o primo de Jesus. Então, se você nessa noite entrou sem ter um Pai Celestial, você pode sair daqui com um Pai Celestial que nunca vai te abandonar. O salmista diz, irmãos, ainda que é uma mãe se esqueça do seu bebê de colo, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. E olha, irmãos, que é difícil achar uma mãe desnaturada, mas ainda tem, que joga o bebê no lixo, que despreza o seu filho recém-nascido. Mas a Bíblia diz, ainda que essa mãe vier fazer isso com o seu filho, eu não te abandonarei, diz o Senhor. Esse é o Pai que quer te adotar nessa noite em nome de Jesus. Esse é o Pai que me adotou há mais de 15 anos atrás. Esse é o Pai que tem adotado muitas pessoas hoje. Irmãos, não saia daqui sem entrar na família de Jesus. Eu não vou insistir, irmãos. Pela última vez, existe alguém aqui que não faz parte da família de Jesus, que gostaria de fazer parte da família de Jesus? Levante sua mão, eu quero orar por você em nome de Jesus. Se não, vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela minha família, Deus. Pela minha família, Deus, de sangue, Edilene, Elisa, Liz, papai, mamãe, meus sogros. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha família espiritual, Deus, que já ultrapassa, Deus, a casa dos 100. E pelo mundo inteiro, Deus, ultrapassa a casa dos bilhões, Deus, dos milhões. Graças a Deus. Graças a Deus, Pai Celestial, porque o Senhor tem adotado muitos filhos. A tua família não é perfeita, Deus. A minha família não é perfeita. Nova Jerusalém, Deus, não é perfeita, Deus. Mas o Senhor nos corrige. O Senhor nos chama a atenção, Deus. O Senhor nos chama para perto de Ti, Deus, para estarmos aos Teus pés. Deus, quantas pessoas, Deus, talvez aqui mesmo, Deus, na nossa igreja, no nosso templo, tem passado por problemas terríveis, Deus, familiares. Tem passado, Deus, dor de cabeça, Deus. Talvez com a sua mãe, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu primo, com a sua avó, com o seu namorado, com a sua namorada, Deus. Sabe lá, Deus. O Senhor sabe, Deus. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, Deus. Levante essa família, Deus. Levante essa pessoa. Levante, Deus, as nossas famílias. Não permita, Deus, que Satanás venha minar, Deus, venha comprometer a nossa cobertura espiritual familiar, Deus. O Senhor sabe, Deus, que Satanás tem tentado, Deus, mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Ajude-nos a levantarmos-nos como uma grande família, Deus, em oração, em testemunho, Deus, em verdade, para que em nome de Jesus nós possamos sanar as rupturas, Deus, que possam haver nas nossas famílias de sangue e na nossa grande família espiritual, Deus, que é a Igreja Batista Nova Jerusalém. Eu oro, Deus, pelos pais que se encontram desviados, pelos esposos que se encontram desviados, ou pelos filhos, pelas filhas, por aqueles parentes, Deus, que tenho na minha família, Pai Celestial, que não estão contigo, que já fizeram parte, Deus, mas
acharam melhor, Deus, ganhar o mundo. E aqueles também, Deus, que ainda não tiveram uma oportunidade válida de pensar, Deus, no além, pensar em Jesus e entregar a sua vida, Deus. Tem misericórdia do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão. O Senhor sabe, Deus, a situação lá na casa do papai, Deus. Que não é diferente, Deus, na vida dos familiares, dos meus queridos, amados irmãos. Deus, logo, logo nós queremos dizer como Josué, Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos, Deus, acreditar, como o apóstolo Paulo declarou para o carcereiro, Deus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus. Ajude-nos a contribuir para isso, Deus. Essa noite, nós queremos ter certeza que somos parte da família de Jesus. Em nome de Cristo, amém e amém. Pastor Doni. Irmão, dando continuidade, nós acabamos de ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos coloca diante de verdades que às vezes nós não queremos nos submeter a ela. Mas Deus é maravilhoso, tem nos dado grandes oportunidades. E nessa noite nós temos, além de ouvir a mensagem que já acabamos de ouvir, a oportunidade de ceiarmos, de continuarmos na presença do Senhor, ceando nesta noite, e podendo assim, de uma forma, declarar diante de Deus que a nossa aliança com Deus continua firme e de pé. Então nessa noite eu quero, junto com você, antes de olhar para o texto da ceia, eu não sei quantos lembram, o que está escrito em Hebreus 4:13. Hebreus não é um livro muito lido, mas Hebreus 4:13 tem uma mensagem muito forte, assim eu entendo na minha forma de ler essa mensagem. Hebreus 4:13 diz assim, todos acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Amém? O texto deixa claro para nós que não existe ninguém e nada que faça parte da nossa vida ou do nosso viver que não está manifesta aos olhos de Deus. Tudo aquilo que ninguém conhece na sua vida ou na minha, Deus conhece. Tudo aquilo que está em sigilo por você diante de muitos, está descoberto diante da presença de Deus. Isso é, nós podemos guardar qualquer coisa ou esconder ou evitar que muitas pessoas saibam. Menos podemos evitar ou esconder que Deus saiba. Isso é muito sério, irmãos. Porque às vezes nós tratamos com Deus assim como nós tratamos com pessoas. Nós revelamos aquilo que nós achamos que convém, e o que nós achamos que não convém, nós fazemos o quê? Empurramos para debaixo do tapete. E às vezes nós vivemos aquilo que nós chamamos de, espiritualmente, de dupla personalidade. Acabamos de ouvir uma mensagem. Os irmãos e a mãe de Jesus, para eles são o quê? Aqueles que fazem a vontade do Pai. E ele disse, aquele que faz a vontade do Pai, não é aquele que tem uma Bíblia. É aquele que lê uma Bíblia e coloca em prática o que ela está dizendo. Então, é para a gente mais do que ler a Bíblia, é para a gente ler ela, mas pegar o conteúdo que a gente recebeu e fazer o quê? Permitir que seja a nossa regra de conduta, de vida
dia a dia, momento após momento. Aí você pergunta, pastor, o que isso tem a ver com a ceia? Muito. Isso tem muito a ver com a ceia. Abre a sua Bíblia rapidinho comigo, que a gente vai orar. Capítulo 11, é um texto básico que nós usamos muito na ceia, porque é a mensagem para a ceia. E eu quero deixar isso para você agora. A primeira razão de deixar esse texto é porque eu não conheço você e nem tenho como conhecer. E nem preciso. Mas você está diante de um Deus que o quê? Que conhece você. E tudo que nós iremos fazer agora, nós iremos fazer em memória de quem? Dele. Para a honra e a glória do nome dele. Mas ao fazermos aqui isso, ele requer de nós o quê? Que estejamos totalmente preparados para isso. Não é apenas queremos. Então talvez hoje eu seja um pouquinho mais enfático, mais duro, mas isso é real. 1 Coríntios 11, nós temos a partir do verso 23, é o verso que eu quero ler, diz: porque eu recebi do Senhor, que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beberes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine-se a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém?